Pessoal, boa noite. Vamos seguindo aqui com a nossa aula de planejamento estratégico. O propósito dessa aula hoje era fazer uma revisão, seria presencial a princípio, mas por conta da Copa e pela dificuldade de transporte que alguns colegas iriam encontrar, a faculdade achou por bem modificar essa aula para a modalidade online e espero que a gente consiga aqui um bom resultado com os que estiverem presentes e para todos os que depois, porventura, acessarem essa aula aqui através do ambiente virtual de aprendizagem. Para começar, né, eu separei aqui um slide para a gente fazer uma revisão aqui, iniciando um pouco de elementos de planejamento estratégico. A ideia é não só prepará-los e fazer uma revisão voltada para a prova especificamente. Eu sempre digo para vocês que a minha menor das preocupações na vida é sempre a menor preocupação é a prova, a maior preocupação é o aprendizado real de vocês mesmos. Então vamos, só me ajudem aí, todos estão conseguindo visualizar, só alguém dá o ok para mim, o slide aí, está conseguindo visualizar? Alguém confirma para mim se sim ou não? Sim. Obrigado. Gente, então vamos lá. Voltando então para a nossa revisão, e a ideia também fundamental desse trabalho aqui é dar oportunidade de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Uma revisão bem feita, na verdade, ela vai ter a efetividade dela a partir do momento que vocês também participarem aqui. Então, eu conto com a participação de vocês. Então, gente, voltando, o que é esse planejamento estratégico? É o documento que as empresas precisam ter para realmente nortear os objetivos de uma empresa. Muitas empresas hoje têm muita vontade de fazer, têm muita ganância de chegar a algum lugar, e isso é bom, que as pessoas, que os empresários, eles tenham sede de resultados expressivos, que eles tenham sede de resultados, né, de lucro, que, aliás, é o objetivo fundamental de toda empresa, mas poucas as empresas, principalmente quando a gente fala de empresa de pequeno e médio porte, às vezes elas não têm esse cuidado de traçar um planejamento. E eu gosto muito de tocar nessa ideia da pequena e da média empresa, porque talvez no primeiro momento é um mercado de trabalho mais fácil ou menos concorrido para que vocês consigam se engajar e começar a desenvolver o trabalho de vocês, seja na forma da administração diretamente a essas empresas mesmo, ou até mesmo uma consultoria, que hoje é um tipo de trabalho que está sendo muito visado. Então, hoje, se você tiver realmente condições de apresentar um trabalho de planejamento estratégico bem feito, conseguir desenvolver um planejamento estratégico junto com a gestão das empresas, certamente vai ser um diferencial competitivo na carreira de vocês. Então, seguindo, as fases, né, para que a gente consiga realmente aprender e desenvolver um planejamento estratégico de qualidade, é importante que a gente saiba quais são as fases. E ela tem uma fase que obedece uma ordem lógica, que vão desde o estudo do negócio até o momento que a gente vai começar a aferir esses resultados. Nenhum negócio pode começar do nada. Em alguns momentos, talvez eu já disse para vocês que um dos grandes problemas de algumas empresas hoje é que elas nascem meio que do nada. Umas empresas, por exemplo, a pessoa recebe uma indenização porque ela acabou de perder o seu emprego, e aí ela fala, eu nunca mais quero passar por isso, nunca mais eu quero ser empregado de ninguém. Agora eu vou montar minha própria empresa e eu vou trabalhar para mim. Pronto, eu já entendo do negócio, eu já vivi isso, eu já conheço a estrutura, e muitas vezes eles até iniciam uma empresa dentro da sua área de atuação. Iniciam uma empresa, talvez do mesmo ramo da qual eles foram desligados, por exemplo. E aí começa o grande problema, porque às vezes a pessoa entende tudo da operação no sentido do negócio ali. Por exemplo,
é uma empresa de lanches. A pessoa era o chapeiro da empresa de lanches. Então, ele sabe fazer os melhores sanduíches daquela cidade, daquela localidade. Ele é o cara, o lanche só é gostoso porque ele sabe fazer. Então ele pensa, poxa, eu vou abrir aí uma hamburgueria porque eu vou ganhar dinheiro com isso, porque meu hambúrguer é maravilhoso. E aí ele se esquece que, claro, a gente precisa de talento sim para desenvolver o produto ou serviço. Mas muito mais do que talento para desenvolver o produto ou serviço, as empresas hoje elas precisam de pessoas que saibam gerenciar qualquer tipo de empresa, que entendam de gerenciamento de negócios. E um dos pontos fundamentais para que você consiga gerenciar bem o negócio é desenvolvendo um bom planejamento estratégico. Então, quando a gente fala desde o estudo do negócio, a gente começa a avaliar, por exemplo, se é viável uma empresa daquele tipo ser aberta em determinado lugar. Um grande problema que às vezes acontece é que há certos nichos de mercado que estão saturados. Então, simplesmente porque é algo que eu sei fazer, simplesmente porque é algo que eu tenho afinidade, não significa que por causa disso eu vou conseguir sucesso, eu vou conseguir montar um negócio e fazer esse negócio prosperar. Então, também a gente precisa começar a pensar dentro disso. Será que nessa cidade, será que aqui cabe, comporta mais um? Então, o estudo é muito importante, né? Será que vai? Por exemplo, vamos falar do próprio exemplo que eu dei, hamburgueria aqui na cidade. Houve um tempo que iniciaram os hambúrgueres, né, principalmente esse com bife artesanal, né, que foge daquele bife industrializado. Foi um sucesso, mas hoje, praticamente, em cada esquina você encontra uma hamburgueria. Inclusive, até os trailers, vamos dizer assim, as lanchonetes antigas que vendiam o bife industrializado, hoje eles também têm uma alternativa que é o bife artesanal para vender, então eles conseguem atender o público. Então, será que é viável, dentro desse nosso contexto, um novo, simplesmente porque eu saí de uma empresa, porque eu sei fazer um lanche maravilhoso, que vai ser viável entrar? E aí o que acontece? Muitas empresas não conseguem chegar no seu terceiro ano. E há um grande número de empresas que fecham antes de completar o seu terceiro ano. E isso é um desastre. Isso acaba sendo um desastre. Por quê? Simplesmente porque a pessoa, além de não ter ali mais aquele seu emprego, muitas vezes ela sai disso endividada. Ela acaba contraindo um endividamento por conta da não observância, às vezes, do cuidado de estudo de um negócio. E mais do que isso, a gente precisa também, ao iniciar um negócio, verificar se é viável a continuidade do mesmo. Há muitos negócios que há grande fluxo, né, de caixa, mas não necessariamente está havendo lucratividade. Então, são alguns elementos que a gente precisa avaliar. E quando você desenvolve uma estratégia de planejamento estratégico assertivo, você consegue verificar, desde antes da abertura do negócio até após essa abertura, se esse negócio realmente é um negócio saudável, que deve receber investimento, ou seja, ele está no caminho certo e precisa continuar, ou se ele deve mudar os rumos, né, desenvolver novas estratégias, ou até mesmo, se é o caso, de encerrar essa operação para que, como eu disse, muitas pessoas acabam fechando as suas empresas e tendo prejuízo, que elas não cheguem no final lá e tenham um problema. Até aqui está todo mundo conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Vamos seguir então. Vamos lá, então, gente, dentro dessa nossa estrutura, um dos elementos fundamentais é a questão da missão, visão e valores da empresa. E isso é um ponto que, não só para a nossa prova, tá, gente, que é muito importante deixar claro, é um valor, é um ponto, né, é uma competência muito importante que seja analisada pelas empresas. São aspectos que vão definir a identidade e posicionamento de uma empresa. Em outras palavras, quando você define missão, visão e valores da empresa, é como se você estivesse descrevendo aquela empresa. Você estivesse descrevendo aquela... Porque, na verdade, se a gente fizer uma analogia com uma pessoa normal, com uma pessoa física, uma PJ é uma pessoa também. É como se você estivesse dando as características de uma pessoa, é como se você,
porventura, fazendo analogia com você mesmo, fosse se apresentar para alguém, quem é você? Né? Quem é a Vanessa Batista? Se ela fosse, por exemplo, aí, se apresentar para alguém, como ela é, né? Quem ela é, então, na vida, porque, o que ela faz da vida, quais são os sonhos dela e quais são os valores que ela tem enquanto pessoa. Se a gente levar isso para uma empresa, é a mesma coisa. Quem é o porquê essa empresa existe. Isso é a missão. Os sonhos é a visão, onde a empresa quer chegar. E quando a gente fala de valores, né, eles são os princípios, aquilo que realmente rege a vida. Então, uma empresa ela precisa ter isso muito bem determinado. Ela precisa ter isso muito consciente. E precisa a todo momento se lembrar disso quando estiver desenvolvendo as suas ações, seja internamente com seus colaboradores, mas principalmente quando ela estiver se relacionando com o seu público consumidor. Ela precisa a todo momento, saber exatamente quem ela é, onde ela quer chegar, e de que forma ela vai chegar nesses objetivos, o que realmente são pontos importantes. Então, saibam, né, a relevância disso, tenho isso na ponta da língua, e é importante dizer que isso precisa ser criado antes mesmo da abertura de uma empresa. A empresa, é claro que isso com o tempo, ela pode ser mudada, pode e deve, né, porque raramente uma empresa ela vai abrir e vai continuar exatamente, né, como ela inaugurou, vamos dizer assim. Até mesmo nós, enquanto seres humanos, a gente muda quem nós somos às vezes, a gente muda os sonhos da gente, não devemos, né, claro, mudar os nossos valores, a menos, claro, que sejam valores que a gente venha a agregar novos valores, novas metas de vida, enfim. Tá? Então, essas informações elas têm que ser claras, elas têm que ser redigidas e têm que estar disponíveis para todos os colaboradores da empresa, porque é importante entender que toda empresa tem um DNA, tem o seu jeitão de ser, vamos dizer assim. E a forma de se identificar esse DNA é através da missão, visão e valores das empresas. Então, quando você contrata um colaborador, a primeira questão que você precisa avaliar é se ele realmente vai se enquadrar dentro da missão, visão e principalmente dos valores da empresa. Eu ouso dizer que isso é até mais importante do que verificar se a pessoa tem a competência técnica necessária para desenvolver o negócio. Se ela, antes disso, é claro que isso também é importante, eu não posso contratar alguém só porque é uma boa pessoa para estar dentro da minha empresa. Não é questão de ser boa pessoa. Primeiro, né, eu preciso verificar se essa pessoa vai estar dentro daquilo que eu planejei para minha empresa ser, porque senão eu começo a desenvolver ali um grande problema de conflito. Então não adianta eu ter uma pessoa com uma personalidade, com uma visão de mundo, né, com um propósito de desenvolvimento profissional que seja diferente demais daquilo que eu propus para minha empresa. Então, eu, no ato, né, do processo de admissão, seja, né, principalmente empresas que utilizam um processo seletivo terceirizado, que isso seja definido muito antes, né, até mesmo de desenvolver, de fazer o lançamento da vaga no mercado, para que realmente os candidatos já, vamos dizer assim, já sejam direcionados conforme aquilo que eu estou procurando dentro do mercado. Então, começa desde a missão, visão e valores, pensada antes da abertura da empresa, e depois, a cada nova contratação, ela precisa ser avaliada se essas pessoas, novos contratados, vão estar dentro das características que eu quero para a minha empresa. E mais ainda, lembrar, um fator importante dentro das organizações, vocês certamente já viram isso, é a questão da importância do feedback. Então, a cada momento que você precisar dar um feedback para um colaborador, na maioria das vezes vai ser lembrá-lo disso, né? Olha, você não está, né, prestando um trabalho que está de acordo com a missão da nossa empresa. Você prestando um trabalho da forma que você está, você não vai ajudar a empresa a atingir, né, as suas metas através da visão. Ou essa sua postura ela não está de acordo com os nossos princípios inegociáveis. Então, a missão, visão e valores ela tem uma
uma característica basilar, é um pilar, né, da empresa. Então, não só para o desenvolvimento das estratégias de planejamento estratégico, mas para todo o desenvolvimento da empresa em si. Gente, então nós não vamos voltar a falar de missão, visão e valores. Estamos superados esse assunto? Alguém quer fazer algum comentário? Vendo que nós estamos com 6 alunos na sala, mas está todo mundo bem, todo mundo entendendo aí. Eu estou estranhando dar aula para vocês aqui, assim, que eu não precisei pedir para fazer silêncio nenhuma vez ainda. Sabe que eu já estou até sentindo falta, tá? Ainda bem que não tem como vocês conversar entre si. E apesar que no WhatsApp deve estar assim, né? Deve estar se falando lá. Poxa, o que é isso que o Felipe está falando? Me põe nesse grupo aí também. Gente, tranquilo mesmo? Então, vou continuar aqui nos slides, tá? Só um minutinho, deu uma panezinha aqui. Vamos lá, gente. Então, análise do ambiente externo e externo da empresa. Então, nós precisamos também, gente, estar atentos aos fatores internos e externos da nossa empresa. E aí a gente sabe, né, a gente falou amplamente sobre algumas ferramentas que nós temos que vão nos ajudar a desenvolver esse trabalho de forma mais assertiva. Lembram aí, alguém pode, né, sair desse silêncio monstro aí e falar quais as ferramentas que a gente pode utilizar para a gente fazer análise de ambiente interno e externo? Isso é até uma forma de eu saber também se vocês estão aí, é só ligaram e falaram assim, Felipe está vendo que a gente está aqui, não tem problema. É análise SWOT? Isso, boa. Pelo menos uma pessoa eu sei que está aqui, né? Vou dar falta para os outros todos. Brincadeira, tá, gente? Também, né, a análise SWOT também é uma ferramenta, né, que a gente vai utilizar. E nós vamos ver algumas aqui, tá certo? Agora é importante, antes da gente entrar nesse tema, a gente lembrar que tudo, o ambiente todo, né, nos afeta. Seja o ambiente interno da empresa, então, a empresa ela tem pontos fortes e pontos fracos, ela tem forças e fraquezas, né, já entrando aí na questão da análise SWOT, por exemplo. E também tudo que vem de fora, de alguma forma, interfere, né? Principalmente quanto mais próximo do nosso ambiente, quanto mais relacionado com o nosso ramo de negócio, mais a chance de interferir dentro do nosso negócio. Então, gente, iniciando então a análise SWOT, ou a matriz fofa, é uma das ferramentas mais eficazes para que a gente consiga fazer uma análise bem feita do ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, o SWOT, ou fofa, né, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, quando a gente fala de força e fraqueza, a gente está falando do nosso ambiente interno. O ambiente interno da empresa é o ambiente, são os pontos que só dependem de nós, enquanto empresários, né? São os pontos que estão sob o nosso controle. São pontos que a gente pode avaliar, né? Que a gente pode cuidar, no caso de forças. A gente precisa explorar essas forças, apostar muito no nosso ponto forte. E as fraquezas são aquelas que a gente precisa cuidar delas. Eu sempre falo, fazendo uma análise com a pessoa, com a gente mesmo,
nós precisamos apostar tudo em nosso ponto forte. Se você quer ser um profissional de sucesso, descobre urgentemente em que você é muito bom. Nós não vamos conseguir ser bons em tudo, e nós temos forças e fraquezas. O ser humano tem forças e fraquezas. Só que se a gente parar para ficar a atenção nas nossas fraquezas, certamente a gente fracassa na vida. Porque nós fatalmente as teremos e dificilmente nós tornaremos as nossas fraquezas pontos fortes. Por quê? Porque nós já temos o nosso ponto forte. Então, essa autoanálise é muito importante. Agora, dentro do ambiente empresarial, aí o cuidado tem que ser maior. Né? Nós precisamos avaliar realmente onde a minha empresa ela tem diferenciais competitivos. O que só ela sabe fazer no mercado? O que só a minha empresa tem a capacidade de fazer? Né? O que só eu sei fazer dessa forma? Né? O que eu tenho ali de know-how? E já, né, as fraquezas, eu preciso ter um cuidado muito grande, porque, primeiramente, eu preciso avaliar se são fraquezas com as quais eu posso lidar. Né? Ou seja, são coisas que eu posso resolver, são pontos fracos que são possíveis de modificação. Um exemplo, eu estou com um colaborador que está gerando problema, é um certo setor onde os colaboradores não estão se entendendo. Isso é uma coisa que dá para resolver. Eu vou resolver de que forma? Eu vou fazer uma reunião, eu vou treinar essas pessoas em relação a relacionamento interpessoal, eu vou dar, né, feedbacks, mas se de tudo eu não conseguir sanar, eu posso, por exemplo, demitir essas pessoas e contratar outras pessoas que estejam, por exemplo, em consonância com a missão, visão e valores da minha empresa. Então, ótimo. Só que existem algumas outras. Então, né, esse é um exemplo de fraqueza que eu consigo controlar. Agora, existem fraquezas que eu não vou conseguir controlar. Por exemplo, se for um problema financeiro dentro da minha empresa, né, uma falta de recursos que, claro, eu posso desenvolver mais vendas, eu posso tentar criar novas estratégias? Até posso, mas é uma questão que não é uma simples ação de gestão que vai mudar. Então, é um problema de baixa de recursos. Não é da noite para o dia. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso explorar as forças da minha empresa para tentar minimizar as fraquezas. Então, eu também, até a análise eu preciso saber fazer. Eu preciso, quando eu descubro, por exemplo, uma fraqueza da minha empresa, eu tenho que saber se tem alguma postura imediata que eu posso tomar para que realmente eu consiga fazer alguma coisa diferente. Alguém pode dar um exemplo aí de fraqueza da minha empresa? Um tipo de fraqueza dentro de uma empresa, além da questão financeira e relacionamento? Nossa, muitas sugestões aqui. Eu não estou conseguindo nem assimilar todas. Gente, agora que eu abri o chat aqui, deixa eu ver se tem... Não falem comigo no chat, não. Eu vou deixar ele aberto no cantinho aqui, mas eu não tinha visto. Mas ainda bem que ninguém falou nada aqui de relevante, não. Gente, outros exemplos de fraqueza interna da minha empresa maquinário obsoleto, problemas internos, enfim, tá? Nenhuma novidade para vocês aí. Seguindo, tá? Profissionais desmotivados, aparato tecnológico obsoleto, processos internos muito burocráticos, tá certo? Então, assim, o que eu posso fazer para tentar modificar? Então, eu preciso avaliar o que está dentro da minha linha de controle e aquilo que não está. As forças, né? Funcionários motivados, engajados, produtos e serviços diferenciados, atendimento, logística. Então, existe uma série de fatores
que são fatores, né, que vão ser as forças da minha empresa. E é aí que eu preciso realmente investir todo o meu potencial. Quanto a oportunidades e ameaças, aí as oportunidades e ameaças são fatores que eu não posso controlar. Eu não tenho como fazer oportunidades aparecerem. Eu não tenho como diminuir as ameaças. Eu tenho como controlá-las. Oportunidade, eu posso aproveitar bem as oportunidades através da minha força. Oportunidades, eu não tenho como... tem muita gente que tem um ditado popular que faz, eu faço a oportunidade aparecer. Ninguém faz uma oportunidade aparecer. Na verdade, a oportunidade, ela existe, ela está lá no mercado, e os bons profissionais, né, os bons administradores, os bons gestores, eles farão dessas oportunidades. Então, vamos tirar dessa oportunidade mais ou menos. E aí vai dentro da característica e da capacidade de cada um desses profissionais. As ameaças, né? Novamente, eu não tenho como cessar as ameaças, mas eu tenho como lidar com essas ameaças. E aí, né, se eu tenho forças relevantes dentro da empresa, eu vou lidar com essas ameaças de forma muito mais assertiva. Ao passo que, se as minhas fraquezas estão mais em evidência, certamente essas ameaças, elas conseguirão, de alguma forma, me atrapalhar. Por exemplo, uma ameaça aqui, um exemplo, crise econômica. E, nesse momento, eu tenho como fraqueza profissionais desmotivados e desqualificados, a tendência é que a minha empresa ela afunde. Nós estamos em um momento de transição política, né, dentro do nosso país, que isso gerou em algumas pessoas um certo pessimismo, gerou em algumas pessoas uma certa desmotivação. O gestor, nesse momento, ele vai ser muito importante que ele consiga desenvolver dentro da sua equipe um sentimento de que não, os negócios precisam andar independente do cenário, né, político que está. Por mais que a gente saiba que o cenário político, principalmente quando a gente estiver, né, avaliando lá a análise PESTEL, o cenário político ele é importante, claro, ele é relevante, ele pode ser tanto uma ameaça como ele pode ser uma oportunidade, dependendo da forma que se gerir, mas independente disso, é um cenário que eu não tenho como controlar. Agora, o meu profissional ficar desmotivado ou ficar chateado com alguma questão e não trabalhar é um fator que eu, como, né, gestor, eu tenho que lidar com isso. Então, entender realmente também o que é força, o que é fraqueza, o que é oportunidade, o que é ameaça é muito importante, porque às vezes esses conceitos aí, eles se confundem, tá certo? Na prática, a gente olhando aqui no slide, está muito bonitinho o que é força, o que é fraqueza, o que é oportunidade e ameaça. Mas no dia a dia, a gente precisa começar a avaliar, quando eu estou diante de um problema, se eu realmente, né, eu tenho condições de lidar com ele diretamente ou se eu não tenho condições de lidar com ele diretamente. Gente, o Zoom está me dando um aviso aqui que em 10 minutos vai cair. Assim que cair, eu peço que vocês voltem no mesmo link, tá bom? Vocês voltem no mesmo link que vai ser nele que a gente vai dar continuidade. Eu não vou abrir uma outra reunião, não. Eu nunca tinha usado, na verdade, até peço desculpa para vocês, eu nunca tinha usado o Zoom. Em outras instituições que eu trabalhei, a gente usava o Google Meet, então, por mais que guarde algumas semelhanças, eu estou estreando na ferramenta aqui. Então, também peço desculpa se alguma coisa não estiver saindo legal. E por orientação do Johnny, segundo ele, é só voltar nesse mesmo link da reunião que vai dar tudo certo. Se der ruim, se não for assim, eu em 5 minutos eu crio um outro também e mando no grupo de WhatsApp de vocês, tá ok? Vamos lá. Então, voltando ao que eu estava dizendo, é muito importante que quando acontecer, principalmente quando for um problema, né, eu verificar se esse problema, se esse fator que está sendo um dificultador para a minha empresa,
o que que ele é, se ele decorre de uma fraqueza ou se ele decorre de uma ameaça. Porque se ele decorre de uma fraqueza, como eu vinha dizendo, eu tenho condições de lidar com isso de alguma forma. Se ele decorre de uma ameaça, às vezes, eu não, na maioria das vezes, eu não vou conseguir lidar diretamente, mas eu vou tentar, dentro das minhas forças e com a redução das minhas fraquezas, tentar passar por esse momento, que muitas vezes é um momento complicado. Podemos continuar? Análise Pestel. Gente, ela é mais focada no ambiente externo. Sobretudo quando a gente percebe que nós temos um ambiente externo que é muito, vamos dizer assim, muito intenso. E se existe um ambiente externo intenso, é o ambiente externo no qual nós estamos inseridos hoje. É um ambiente externo muito peculiar, né? E, gente, pelo amor de Deus, por mais que vocês talvez saibam, muitos saibam da minha posição política, eu nunca falo isso 1000 vezes e agora, como está sendo gravado, eu gostaria de deixar isso ainda mais claro. Eu nunca vou usar a frente de sala de aula para fazer militância política, mas nós estamos diante de um momento que é inegável que há um fator de temeridade no mercado. E o ambiente externo agora, ele de alguma forma vai afetar algumas empresas. Até mesmo uma declaração que, ao meu ver, foi uma declaração infeliz, né, do Lula, que de alguma forma assustou o mercado, quando ele disse que tudo bem se o câmbio do dólar subir estiver alto, tudo bem se isso... Enfim, algumas declarações, e isso vai, de alguma forma, impactar no ambiente empresarial, porque, de alguma forma, assusta os investidores e isso vai gerar resultados, né, dentro da empresa. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, fazendo uma crítica política, tá? Mas eu estou fazendo uma crítica situacional, assim como faria também se fosse de outro partido ou de outra militância. Nós, como gestores, nós, como profissionais da administração e da contabilidade, nós temos que olhar para essas questões sem paixões. Nós precisamos olhar para essas questões com um olhar técnico e realmente começar a fazer críticas nesse sentido, mas não críticas no sentido de críticas políticas, mas sim críticas no sentido de saber de que forma que isso vai interferir no meu negócio, ponto final. Porque nessa altura do campeonato aqui, eu não vou conseguir calar ninguém, eu não vou conseguir calar o Bolsonaro se ele der alguma declaração que vai assustar o mercado, eu não vou conseguir calar o Lula, mas eu preciso entender que essas declarações, de alguma forma, elas vão afetar o meu ambiente, tá certo? E alguns fatores, né, macroeconômicos, de alguma forma, vão surtir, né, dentro da minha empresa. Então, quando eu falo da análise Pestel, eu falo de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais. Então, primeiro mesmo é isso que a gente estava falando. A intervenção do governo na economia, ela faz muita diferença para o meu negócio, seja positivo ou negativamente. Então, por exemplo, o governo ele lança aí um auxílio de entregar dinheiro em espécie para as pessoas. Essa intervenção do governo na economia, ela precisa ser avaliada para o meu negócio para verificar de que forma que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Ou de que forma que isso vai me afetar negativamente. Eu acredito que não vai afetar negativamente praticamente nenhum tipo de negócio. Então, é um fator que eu preciso analisar. O governo agora tem falado em voltar com o imposto sindical, tá certo? Por mais que isso ainda não seja uma declaração oficial, mas digamos que o governo ele lance novamente a contribuição sindical. O que isso vai impactar na economia? Vai impactar de alguma forma. Por exemplo, se vocês não sabem, né, o que é esse imposto sindical que está se falando que volta? Uma vez por ano, quando existia essa obrigatoriedade, o trabalhador ele tinha que pagar um dia de salário dele para o sindicato no qual ele tivesse filiado. Então, digamos aí que geralmente era no mês de março, salvo engano.
o colaborador ia receber o contra-cheque dele lá e estava lá, um dia de trabalho dele, valor de um dia. Então, como que eu faço essa conta? Você divide o seu salário por 30, o resultado, uma vez por ano, o imposto sindical vai pegar ele. E esse dinheiro vai para os sindicatos que, em tese, estariam lutando pelos seus direitos trabalhistas junto aos empresários. Tá certo? Há muitas críticas sobre isso, né? Sobre a questão da existência dos sindicatos, há muitas críticas em relação ao enfraquecimento dos sindicatos. Então, quem é defensor do sindicato diz que, com essa medida, quando acabou o imposto sindical, enfraqueceu os sindicatos e o trabalhador se tornou mais frágil. Mas, ao outro lado, quem critica fala, o próprio trabalhador não gosta, quem critica os sindicatos, no caso, o próprio trabalhador não gosta de pagar esse valor. Então, e na prática, os sindicatos acabam que não conseguem grandes resultados, né? A gente escuta muito que os gestores de sindicatos, mesmo quando iam negociar, né, com o sindicato das empresas, acabavam se corrompendo, né, aceitando, às vezes, reajustes salariais muito abaixo até mesmo da inflação do ano. Então, diziam que na prática o sindicato nunca resolveu nada. Eu tenho uma ideia meio termo em relação a isso, tá certo? Eu acho que os sindicatos eles são importantes, sim, tá certo? Mas há que se medir realmente a forma de como que isso vai ser gerido. Eu entendo que os sindicatos não deveriam ter remuneração de nenhuma forma. Então, que seja uma luta, realmente uma luta por pessoas engajadas. E tem pessoas dispostas a isso. O problema é que quando se coloca o dinheiro no meio disso, acaba virando, né, meio que uma guerra de interesses. Outro fator, né, que é relevante dentro da análise que nós precisamos fazer são os fatores econômicos, tá certo? Juros, inflação, taxa de câmbio. Como que os juros eles vão interferir? A gente teve uma aula disso, né? Que taxas de juros mais altas diminuem o consumo. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um tipo de crédito vocacionado através do financiamento. Então, se hoje está mais caro financiar um carro, por exemplo, as pessoas não vão financiar. Então, há uma queda. Eu não consigo mais financiar uma TV sem juros. Então, eu não consigo. A gente está faltando um minutinho aqui para cair, então eu volto aqui nos fatores econômicos, tá? Podem fazer uma pausazinha de 5 minutos aí. Eu preciso fazê-la para tomar uma água aqui, restabelecer a voz. Em 5 minutos a gente vai tentar voltar pelo mesmo link. Se der errado, eu mando um novo link no grupo de WhatsApp. Até daqui a pouco.